Stranger Things chegou ao fim recentemente com uma das figuras mais marcantes da série sendo derrotadas no último episódio. É claro que eu tô me referindo ao vilão conhecido como Vecna. Esse cara foi introduzido pra valer na quarta temporada e rapidamente conquistou o público pelo seu visual icônico que misturou vários elementos dos filmes de terror. Mas é claro que um bom vilão não depende apenas da aparência, e no caso do Vecna, a história dele é ainda mais interessante. É por isso que hoje eu vou te contar mais sobre Henry Creel, que mais tarde passou a ser chamado de no laboratório de Hawkins, já que ele foi a primeira pessoa a demonstrar habilidades nesse lugar cheio de anomalias. Mas diferente da nossa querida Eleven, Henry Creel passou a usar suas habilidades para o mal e foi a chave de um dos mais perigosos experimentos do governo. Quer saber mais sobre a origem do Vecna e o que ele fez para ser tão marcante? Então já deixa o seu like e se inscreve aqui no The Nerds. Eu sou Eric Brelais e bora junto para mais um vídeo. Origem do Vecna. Assim como outros monstros que surgiram de Hawkins nas temporadas anteriores, como o Demogorgon e o Devorador de Mentes, o Vecna também teve o nome tirado do jogo Dungeons & Dragons. Dentro do jogo, o Vecna é descrito como uma criatura com a pele podre que governa toda uma civilização através de seu poder. No manual de Dungeons & Dragons, o Vecna começou como um bruxo capaz de conjurar feitiços. Ele era muito poderoso, mas então o Vecna se tornou o que é conhecido como Leek, conforme vemos o Dustin descrevendo no segundo episódio da quarta temporada. Abre aspas, uma criatura morta-viva de grande poder. Fecha aspas. Dentro da lenda de D&D, Vecna também possui um braço direito conhecido como Cas, que acaba se virando contra ele. De certa forma, isso é bem parecido com o que rola na versão dele em Stranger Things, já que o Vecna tenta recrutar a Onze como uma espécie de discípula, mas ela não aceita e o joga no mundo invertido. Nesse momento, o seu corpo físico é destruído e o Vecna é transformado nessa espécie de entidade que passa a assombrar a cidade de Hawkins. Também podemos ver que a sua mão esquerda se transforma em uma enorme garra, assim como na versão de D&D. Só que para entender melhor a transformação do Henry em Vecna, temos que voltar até 1959, que foi quando a família Creel tentou se estabelecer em Hawkins. Mudança da família Creel para Hawkins. Não foi revelado exatamente onde os Creel viveram, mas Victor revela no episódio 4 da quarta temporada que nos anos 50, muita gente estava se mudando para os subúrbios, que eram vistos como um lugar ideal para criar uma família. E foi exatamente isso que os Creel fizeram graças a uma herança que lhes deu uma bela casa na pequena cidade. Porém, existe algo a mais por trás dessa mudança. Acontece que naquela época, Henry já demonstrava ser um tanto quanto estranho com seus professores e médicos descrevendo o garoto como, abre aspas, quebrado. Então seus pais tinham esperanças de que essa mudança fosse o suficiente para resolver o problema. Não chegamos a ter detalhes específicos dos problemas de comportamento do Henry. Sabemos apenas que ele era considerado diferente e que tinha dificuldade para se enturmar com outras crianças. Apesar disso, Henry era o único membro da família que não estava tão animado com a mudança para Hawkins. Isso porque para ele não importava o lugar, já que o mundo seria o mesmo e as pessoas continuariam lhe tratando daquela forma. Mas enquanto a relação do garoto com outras pessoas parecia complicada, foi com uma aranha que ele finalmente conseguiu sentir algum tipo de conexão. Isso rolou quando Henry encontrou um ninho de viúvas negras em uma das saídas de ventilação do banheiro da sua casa. Segundo ele, apesar da maioria das pessoas ter medo de aranhas, elas lhe davam conforto por serem criaturas solitárias e incompreendidas, assim como ele. Henry passou a colecioná-las em potes que ele guardava no sótão, aonde também aproveitava para fazer desenhos detalhados delas. A definição que o garoto tinha daquelas aranhas era de um predador supremo que se alimentava dos fracos e mantinha o ecossistema em equilíbrio, até que os humanos vieram e desorganizaram tudo. Henry considerava que o ser humano comum não passava de uma praga e a civilização e conceito de tempo eram coisas que o aprisionavam. Segundo palavras dele, tudo isso era como uma estrutura profundamente não natural. O surgimento das habilidades de Henry. Foi assim que Henry descobriu que tinha habilidades especiais. Enquanto olhava fixamente para o relógio antigo de sua casa, ele percebeu que era capaz de mover os ponteiros com sua mente. Mas isso era só o começo, porque a partir dali, Henry foi descobrindo cada vez mais habilidades novas. Com o tempo, ele passou a entrar na mente dos seus familiares e fazê-los alucinar. Mesmo depois do encerramento da série, não ficou muito claro da onde vieram os poderes de Henry. A quinta temporada nos coloca dentro de algumas memórias do personagem, sendo que a mais antiga é justamente um trauma que ele possui e que mudou a vida dele para sempre. Nessa memória, Henry entra em uma caverna e encontra um cientista assustado que ameaça ele com uma arma. Esse personagem aparece machucado e segura uma maleta, dando a entender que ele estava fugindo com o objeto antes de cair ali. Henry ainda era bastante jovem nesse período e não se parecia nada com aquele garoto problemático que vimos em outras cenas. Até roupa de escoteiro o menino usava.
utilizava. Mas o que torna essa memória tão problemática para ele é o que vem a seguir. O cientista se mostra completamente desequilibrado e atira no garoto, que por sua vez revida atacando o homem com uma pedra. Henry simplesmente esmaga o rosto do cientista, que provavelmente foi a sua primeira vítima. Em seguida, ele abre a maleta e encontra uma rocha brilhante e misteriosa. E a cena ela termina assim, sem qualquer explicação sobre aquele artefato. Mas a conclusão lógica é que essa rocha deu a Henry os seus poderes. Os criadores da série também revelaram que pretendem explorar melhor a mitologia por trás desse artefato em um spin-off de Stranger Things, mas é bem provável que seja algo vindo de outra dimensão. Sendo assim, isso difere bastante em relação à origem dos poderes da 11. Para quem não se lembra, ela possui suas habilidades graças a experimentos químicos feitos em sua mãe no projeto UK Ultra, como é brevemente mostrado no 5º episódio da 2ª temporada da série. Além de Henry e 11, outras crianças também desenvolveram poderes e foram estudadas de perto no laboratório de Hawkins. Apesar do UK Ultra não ter começado oficialmente como um programa da CIA, esse conceito do governo dos Estados Unidos da América testar produtos químicos em outras pessoas não chega a ser uma novidade, e isso inclui testes em soldados que serviam na Segunda Guerra Mundial. Então é possível que o pai de Henry tenha sido um dos primeiros indivíduos testados, e isso de alguma forma afetou o garoto, assim como aconteceu com a 11 e a sua mãe. De qualquer forma, com esses novos poderes e a sua fascinação por viúvas negras, Henry começou a fazer experimentos bem perturbadores, incluindo torturar um coelho e virar suas entranhas do avesso. Na mente deturpada do garoto, ele se via apenas como alguém eliminando um ser fraco, assim como uma aranha faria para manter o ecossistema equilibrado. Aliás, esse tipo de pensamento é bem comum em crianças psicopatas que acabam se tornando grandes serial killers. E obviamente com Henry não seria diferente, já que o coelho e outros animais pequenos não eram seus únicos alvos. Com o tempo, ele passou a atormentar sua própria família, invadindo seus pensamentos e causando alucinações horríveis neles. Henry trazia de volta memórias traumáticas, como o tempo do seu pai na guerra. O garoto também perturbava sua mãe, mostrando aranhas saindo do ralo do banheiro. Sério, pensa no menino que fazia coisa horrível, esse cara era o Henry. E a justificativa dele para fazer isso era que, na visão do garoto, a sua família merecia. Se liga só nas próprias palavras do Henry sobre os seus parentes. Abre aspas. Eu vi meus pais como eles realmente eram. Para o mundo, eles se apresentavam como pessoas boas e normais, mas como tudo nesse mundo era tudo mentira. Uma mentira terrível. Eles haviam feito coisas, 11, coisas tão horríveis, fecha aspas. No caso de seu pai, Victor Creel, a coisa horrível que o Henry encontrou explorando a sua mente foi um incidente que aconteceu quando ele estava servindo a França durante a Segunda Guerra Mundial. Victor havia ordenado um bombardeio em uma casa francesa onde pensava que os soldados alemães estavam escondidos, mas em vez disso, ele tirou a vida de uma família inocente. Com seus poderes, Henry fez o seu pai entrar novamente nos destroços e encarar um bebê sendo queimado em um berço. A tortura foi tão grande que, depois de sofrer por tanto tempo, Victor fez isso aqui com seus olhos. Aliás, trazer o ator do Fred Krueger para interpretar esse personagem foi uma ótima sacada da série, já que o próprio Vecna usa bastante A Hora do Pesadelo como referência. Henry enxerga o seu pai como um hipócrita por tentar viver o sonho americano, tendo uma família feliz, mesmo depois de cometer aquele erro terrível. Ao entrar na mente das pessoas, ele buscava justificativas para torturá-las como forma de punição. Percebendo que seu filho era a fonte daquele problema, a mãe de Henry foi atrás do Dr. Martin Brenner, que gostaria de estudá-lo. Virginia acreditava que o Dr. Brenner poderia consertar o seu filho, mas isso o fez entrar em pânico. Na noite que Henry descobriu o que estava acontecendo, ele ligou o rádio com a mente e o deixou em estática para amplificar os seus poderes. Enquanto Victor se levantava para investigar o que estava acontecendo, Henry jogou sua mãe no ar e espremeu seu cérebro, além de quebrar seus ossos e deixá-la cair na mesa do jantar. Não é novidade para ninguém, a inspiração de Stranger Things tem Stephen King, já que os poderes da Eleven lembram bastante a telecinese da Carrie. Mas além disso, essa cena também é bem parecida com o momento em que a Carrie usa seus poderes para fazer o coração da sua mãe parar. Enquanto narra a história, Henry revela que foi se sentindo cada vez mais forte a cada morte, como se absorvesse uma parte de cada uma de suas vítimas. Ele tirou a vida de sua mãe e irmã, além de colocar o seu pai em uma alucinação, porém o uso dos poderes acabou sobrecarregando a mente dele e o faz entrar em coma. Victor foi preso por assassinar sua família
e é enviado para o manicômio após alegar insanidade no seu julgamento. Laboratório de Hawkins. Henry então acordou do coma exatamente na prisão que tanto temia sob o cuidado do Dr. Martin Brenner, que preferiu ser chamado de Papa. Mas precisamos dar um certo crédito para esse cara. Apesar de tudo, ele pelo menos foi o responsável por manter Hawkins a salvo de Henry por mais de 2 décadas. Por outro lado, Brenner também tinha o desejo de transformar crianças em uma arma contra a União Soviética, então o poder de Henry era basicamente uma bomba relógio escondida sob a cidade. Enquanto o Dr. Brenner estudava Henry, ele encontrou a fonte de suas habilidades telecinéses e tentou determinar quais produtos químicos foram usados em seu pai durante a guerra. Ele então iniciou um novo programa, o seu próprio UK-Ultra. Foram feitos experimentos involuntários que mais tarde teriam filhos e que o Dr. Brenner manteria sob os cuidados no laboratório de Hawkins, estudando e treinando eles para serem usados como arma. Como Henry foi o primeiro, ele ganhou uma tatuagem com os números 001 em seu pulso. Esse sim, galera, podemos dizer que foi o verdadeiro First. Embora a gente saiba da existência de apenas 18 cobaias, o fator de haver 3 dígitos na numeração sugere que havia planos para a criação de centenas dessas crianças. Então vale ressaltar que esse sistema com o número tatuado no antebraço das crianças lembra o que já foi feito no passado em campos de concentração aqui na vida real. A partir daí, o Dr. Brenner passou a se referir a Henry apenas como O garoto então descobriu a fonte dos seus poderes ao recordar uma memória de seu passado que o deixava triste e com raiva, conseguindo então canalizar sua telecinese. Não existem tantos detalhes referentes à infância de Henry, mas em algum momento a sua evolução obrigou o Dr. Brenner a medidas extremas para manter ele sob controle. Então ele acabou criando um dispositivo parecido com um microchip que rastreava e localizava o Henry. Esse chip também foi projetado para impedir que o Henry pudesse usar os seus poderes. Provavelmente ele escaneou o cérebro do e percebeu quais partes acendiam quando o jovem usava sua telecinese. Então, com o chip, o médico podia causar dor em Henry sempre que ele tentasse acessar aquelas memórias amargas que eram a fonte de seu poder. Apesar de ter a sua liberdade limitada pelo microchip, o Henry conseguiu explorar todos os segredos do laboratório. Dessa forma, ele descobriu a caldeira, onde havia túneis que levavam para fora do prédio. O problema é que ele não podia usá-los para escapar justamente porque o Dr. Brenner tinha acesso à sua localização. Mesmo ainda precisando do Henry sobre vigilância, a nova geração de crianças com habilidades que surgiu fez com que o não fosse mais tão útil como objeto de estudo. Então o Dr. Brenner optou por manter o Henry por perto, mas fez dele meio que um funcionário dentro do laboratório de Hawkins, enquanto escondia o fato dele ser o número 1. Aliás, esse pequeno plot twist é uma das partes mais legais da trama da 4ª temporada. Henry então passou a agir como uma figura de autoridade entre as crianças, pelo menos por um tempo. Ele as observou durante anos tentando bolar um plano de fuga. Henry ficou na linha durante boa parte da sua juventude no laboratório, até que em 1979 uma das crianças chamou a sua atenção. Acontece que Henry percebeu que uma garotinha rotulada como número 11 não se encaixava com as outras crianças e frequentemente era alvo de bullying. Isso fez ele se identificar com a Eleven e ver nela uma possível aliada para sair daquele lugar. Então ele começa a manipular a garota do mesmo jeito que viu o Dr. Brenner fazendo todo esse tempo. Primeiro, ele revelou para ela que o seu papa mentia para as crianças sobre a existência do Então, com o tempo, Henry foi conquistando a confiança da 11 e se aproximando cada vez mais dela. Claro, ajudou bastante o fato das outras crianças do laboratório serem totalmente desprezíveis e ficarem atormentando a garota. Henry começa a dar dicas que fazem os poderes da Eleven evoluírem, até que o Dr. Brenner percebe e o castiga por fazer isso. O médico tinha medo de perder o controle das crianças, assim como aconteceu com o número 1. Mesmo assim, a inocência da 11 fez com que ela fosse facilmente manipulada pelo Henry, até que em um determinado momento ela concordou em ajudá-lo a fugir do laboratório. Henry então mostra a ela uma saída através dos túneis no subsolo. Ele aproveita o momento para explicar que está aprisionado pelo Dr. Brenner por causa do chip de localização, mas ainda não revela quem é de verdade. Apenas diz que aquela é a forma como o Dr. Brenner rastreia para que ele nunca possa fugir daquele lugar. A 11 cai direitinho na armadilha e usa seus poderes para remover o dispositivo, mas quando os dois tentam escapar, eles são pegos pelos guardas. Então Henry usa pela primeira vez os seus poderes na frente da 11 para matá-los. É nesse momento então que ele revela quem ele era de verdade, o número 1, e então ele mostra sua tatuagem. Ele a convence a se esconder em um armário enquanto procura uma saída, mas na realidade Henry estava dando toques finais em seu verdadeiro plano. Acontece que ele não queria apenas escapar, não, isso não era o bastante. Todos esses anos, enquanto Henry observava as outras crianças obedecerem às regras do Dr. Brenner, tudo o que ele queria na verdade
era uma chance de acabar com tudo, e é exatamente isso que o Henry faz. Ele destrói o laboratório e tira a vida de todas aquelas crianças, inclusive as mais novas. Nesse momento, a 11 sai do armário e vê toda aquela chacina. Henry conta pra ela o seu passado, acreditando que a menina iria entender e ajudá-lo a consertar o resto do mundo, mas a ingenuidade dela havia chegado ao fim. Henry versus 11. 11 percebe que a sua melhor arma contra Henry era, na verdade, não ser nada parecida com ele. Em vez de focar nas memórias que a deixavam triste ou com raiva, como Henry fazia, ela se concentrou na única memória feliz que ela tinha, a de sua mãe dizendo que a amava. Isso torna 11 a antítese de Henry. Enquanto ele queria espalhar o mal, 11 escolheu fazer o contrário. Então ela o joga contra a parede com tanta força telecinética que por um momento acaba abrindo um portal para outra dimensão, que no caso era finalmente o mundo invertido. O interessante é que esse lugar é considerado o inverso do nosso mundo. A mesma coisa também serve para o Henry e a 11. Eles são opostos em tudo, desde a forma que usam seus poderes até o fato de Henry sentir prazer em torturar pequenos animais, enquanto a 11 se recusava a machucá-los e era punida por isso. Até os números dos dois são inversos de certa forma. No momento em que eles aproximam seus pulsos, o número de Henry aparece de cabeça para baixo. Podemos ver que enquanto ele tem 2 zeros, ela tem 2 1. Outra conexão interessante entre eles é que ambos contribuíram para a criação do outro. Um monstro acabou criando o outro. A 11 enviou o Henry para o mundo invertido, aonde ele se tornou o Vecna. Mas ao mesmo tempo foram as habilidades especiais de Henry que fizeram a 11 ser quem ela é. O portal aberto pela menina então se fecha assim que Henry entra no mundo invertido e ele acaba ficando preso por lá. A sua pele começa a ser dilacerada pelos raios e temos finalmente esse visual assustador do Vecna sendo formado. Com seus poderes telecinéticos, ele não apenas sobrevive, como também passa a dominar aquele lugar, transformando o mundo invertido em seu novo lar. Henry agora é o Vecna. A forma como os organismos do mundo invertido agem lembra uma gigantesca colmeia, ou seja, eles possuem um tipo de consciência coletiva. Essas criaturas estão ligadas por telepatia e uma rede de cipós que se estende por todo canto. Então, assim como um enxame de insetos, essas criaturas podem agir individualmente ou como uma grande unidade. Vecna consegue se conectar a uma série de nuvens carregadas e assim assumir o controle delas, passando a fazer parte da tal colmeia. Por conta de seus poderes, ele meio que se torna a abelha rainha do local, e assim é capaz de assumir o controle de outros organismos. Vecna então molda algumas nuvens na mesma forma dos desenhos que ele fazia das aranhas em sua infância. Essa criatura controlada pelo Vecna é a mesma que fica conhecida como o Devorador de Mentes nas temporadas anteriores da série. Estando ligado a tudo que existe no mundo invertido, Vecna possui a capacidade de sentir quando algo acontece aos galhos e criaturas dessa dimensão. Ele basicamente passou a ter um exército inteiro só aguardando pelo momento em que o portal entre o mundo invertido e o mundo normal fosse aberto novamente. Mas essa conexão também tem as suas consequências, já que quanto mais tempo Vecna passa no mundo invertido, menos humano ele parece. A sua aparência foi ficando cada vez mais semelhante à das criaturas daquele local, e o motivo disso é por eles estarem conectados. O Vecna também acaba sofrendo quando algo daquele lugar acaba sendo morto. Esse é um tipo de mecanismo de defesa que permite que os seres do mundo invertido ataquem em bando quando qualquer coisa os ameace. Porém, isso também pode ser a razão para o Vecna estar ainda mais deformado agora do que quando ele chegou ao local. Apesar de ser extremamente poderoso, Vecna não podia causar grandes problemas uma vez que estava preso naquela dimensão. O problema é que o Dr. Brenner retornou seus experimentos com a 11, já que não se lembrava mais de Henry. Em 1983, ele a faz usar suas habilidades especiais, a projeção astral, para procurar algo no mundo invertido, enquanto ela flutua em um tanque de privação sensorial. O problema é que o Dr. Brenner nunca lhe disse exatamente o que ele estava procurando. De qualquer forma, a 11 não encontra o Henry, mas sim o Demogorgon, e isso gera energia suficiente para abrir novos portais. Um no laboratório de Hawkins e o outro na área conhecida como Mirkwood, que inclusive é por onde o Demogorgon atravessa para Hawkins. Esse foi o pontapé inicial para aquela pequena cidade ser aterrorizada por coisas ainda mais estranhas. Não fica claro se o Vecna estava controlando o Demogorgon depois que ele atravessou para Hawkins, ou se o comportamento dele era mais como um animal procurando comida. De qualquer forma, o Demogorgon puxa duas crianças, William e Bárbara, para o mundo invertido. Bárbara é morta, mas Will consegue sobreviver tempo suficiente para ser resgatado, apesar de retornar com uma importante sequela.
dela. Acontece que o Demogorgon implantou em Will um organismo parecido com uma lesma que dava ao Vecna acesso aos pensamentos de Will, assim como o controle. Essa era uma das habilidades de Henry quando criança, mas estando fisicamente no mundo invertido, Vecna não tinha esse poder sobre aqueles no mundo normal. E é por isso que ele precisava dessa conexão física implantando o organismo em sua vítima. Mesmo assim, a conexão telepática só funcionou enquanto um portal estava aberto entre os dois mundos. É exatamente isso que acontece em outono de 1984, quando Vecna usa Will como um espião e envia o Devorador de Mentes para dominar Hawkins. Uma prova de que naquele momento já era o Vecna atuando para controlar o Will são os desenhos que o garoto fazia do Devorador de Mentes, que lembrava o tipo de desenho que o Henry fazia quando criança. Estilo esse que era muito diferente do tipo de arte de Will. A família do garoto descobre que o Devorador de Mentes não gosta de calor e eles conseguem queimá-lo para fora dele, liberando Will do controle de Vecna por um certo momento. Ao mesmo tempo, 11 fecha o portal no laboratório de Hawkins, impedindo que Vecna tenha acesso à cidade e matando as criaturas que ficaram presas lá. O incidente do shopping. Apesar da 11 ter fechado o portal, Vecna tem uma nova chance de entrar em Hawkins no verão seguinte, em julho de 1985. Isso porque os soviéticos se infiltraram em Hawkins para trabalhar em um covil secreto sob o shopping, aonde eles tentam acessar o mundo invertido usando uma broca gigante. Dessa forma, ficamos sabendo que os Estados Unidos e a União Soviética estavam em uma disputa secreta para transformar as criaturas do mundo invertido em armas. Vecna então percebe que dessa vez vai precisar criar um monstro físico que ele possa controlar no mundo normal de Hawkins. Apesar de não ter a capacidade de projeção astral da 11, ele começa pequeno dessa vez, assumindo o controle de roedores e fazendo a mesma coisa que fazia com coelhos em seu quintal na infância. Ele os vira do avesso e consegue transformar aquela gosma em um monstro físico. Vendo que infectar Will foi mais eficaz do que enviar monstros do mundo invertido para o mundo real, dessa vez Vecna decide criar um exército de humanos, começando com o salva-vidas de 18 anos chamado Billy. Vecna usa o Devorador de Mentes para puxar Billy para o interior de uma siderúrgica e assim implanta algo nele, exatamente como fez em Will. Após isso, ele usa Billy para atrair mais vítimas para o armazém e repete o procedimento para criar um exército de pessoas sob seu controle. Em determinado momento, Vecna reúne todos que infectou na siderúrgica, aonde ele esmaga seus corpos e o transforma em um monstro de lama gigantesco. Essa nova criatura também tem uma forma parecida com a de uma aranha, o que podemos interpretar como uma homenagem às viúvas negras que Henry colecionava. Pois é, parece que o cara tem hiperfoco em aranhas, galera, é isso mesmo. A essa altura, o objetivo do Vecna não havia mudado muito. Ele ainda queria a 11, mas como ela jamais trabalharia ao seu lado por livre e espontânea vontade, Vecna passou a querer matá-la para absorver o poder dela para dentro do monstro. 11 então faz a sua projeção astral para encontrar Billy, mas é emboscada por Vecna, que assume o controle da mente do rapaz para passar uma mensagem bem sinistra. Abre aspas, por todo esse tempo nós estivemos construindo isso para você. Fecha aspas. O desfecho de tudo acaba sendo no shopping com uma batalha entre a 11 e o monstro gigante que estava sendo controlado pelo Vecna. Mesmo não conseguindo matá-la, ele implanta nela mais uma lesma do mundo invertido, só que enquanto ele fazia isso, Joyce e o xerife Hopper fecham o portal, cortando a conexão do Vecna temporariamente. Entretanto, isso não dura muito, já que o Vecna absorve parte do poder da 11 e agora possui sua habilidade de localizar pessoas através da projeção astral. Então, quando a porta entre os dois mundos se abre novamente, Vecna usa esse poder para conseguir mais vítimas, lendo os pensamentos de várias pessoas na cidade, até encontrar alguém enfrentando sentimentos de culpa. O estado emocional dessas pessoas fariam delas vítimas perfeitas para o Vecna. As vítimas do Vecna. A primeira das 4 vítimas de Vecna é a líder de torcida do colégio de Hawkins, Chrissy Cullihan. O ataque segue o mesmo padrão de quando ele atormentava sua família no passado. Cada vítima primeiro sofre com fortes dores de cabeça, seguidas por pesadelos, e depois alucinações de coisas que elas se sentiam culpadas. No caso de Chrissy, esse sentimento vinha da pressão de sua mãe para que ela perdesse peso. Seguindo com o ritual, Vecna mostrava a cada uma de suas vítimas o relógio da sua casa na infância. Podemos ouvir o relógio tocar exatamente 4 vezes, uma para cada porta que o Vecna pretendia abrir. O estresse que essas alucinações causavam em Chrissy fazem ela ir até o mestre de D&D Ed Manson, vulgo melhor personagem da 4ª temporada, para comprar drogas. Pois é, a Chrissy
ela tinha esperança de que isso acabasse ajudando ela a lidar com esse problema, mas o Vecna acaba apanhando a Chrissy enquanto ela estava esperando no trailer do Ed. Ele coloca a garota em um estado de transe, deixando seu corpo físico paralisado no mundo real. Uma vez que ela está mentalmente presa, Vecna a tortura com visões de seus pais gritando com ela antes de conseguir esmagar sua cabeça com a sua mão gigantesca em forma de garra e então se alimenta dela. Só que no mundo real a morte ela consegue ser ainda mais brutal. O Vecna levita a Chrissy, espreme seu cérebro e quebra os seus ossos. Porém, não sobra nenhuma evidência física do que rolou, então a culpa cai toda em cima do Ed. Assim como aconteceu no passado com o pai do Henry, depois que o garoto fez tudo aquilo com a sua família. O poder da música contra o Vecna. Depois de acabar com a primeira de suas 4 vítimas, Vecna parte para o próximo alvo, que seria Fred Benson, um estudante nerd que é editor de um jornal da escola. Fred sobreviveu a um acidente de carro no qual outro passageiro morreu e por isso ele se sente culpado. O jovem então é atormentado com imagens do parceiro falecido e de sua família e amigos lhe culpando pelo que houve. Vecna repete o ritual de antes com Fred da mesma forma que pretendia fazer com as suas próximas vítimas. O problema é que seu próximo alvo era a Maxine Mayfield, que fazia parte do grupo de amigos da 11. Maxie também era meia-irmã de Billy e estava presente no momento em que o Devorador de Mentes matou seu irmão. Então Vecna tenta repetir o seu ritual usando a culpa que ela sentia pelo que aconteceu. Mas como os amigos de Max já sabiam sobre o mundo invertido, eles tinham uma ideia do que estavam enfrentando. Nancy e Robin conseguem entrar no manicômio para uma entrevista com o pai de Henry, onde ele revela como arrancou os próprios olhos para escapar das ilusões de Vecna. Ele também conta que uma coisa que acabou trazendo ele de volta do transe foi ouvir uma música tocando no rádio. A partir disso que eles concluem que a música favorita de uma pessoa pode tirá-la do controle do Vecna. Então assim que a Max é capturada pelo Vecna, os seus amigos correm para tocar a música da Kate Bush em uma das cenas mais icônicas da série. Max consegue escapar do Vecna, pelo menos por enquanto. Apesar de diferente, essa solução da música favorita de uma pessoa faz bastante sentido para ser o antídoto dos poderes do Vecna. Isso porque desde o começo Henry usou memórias amarguradas como fonte de seus poderes. É por isso que ele vai atrás das vítimas cheias de pensamentos negativos. Mas como a música é algo que desperta o melhor das pessoas, faz todo sentido que ela corte o efeito dos poderes do Vecna sobre quem quer que seja. Vecna então passa para sua próxima vítima, o jogador de basquete da escola, Patrick McKenna. Nós não chegamos a ver exatamente quais são as memórias ou pensamentos que foram usados contra ele, mas o relógio é ativado e a maneira como Patrick morre se encaixa no padrão das outras vítimas do Vecna. Após isso, o terceiro portal é aberto no meio do lago em que Patrick foi morto, deixando Vecna um passo de destruir a cidade. Nancy também é colocada em transe, apesar de não ser um dos alvos de Vecna. Mesmo assim, ele escolhe mostrar a ela o seu plano, colocando Nancy em transe e lhe mostrando visões de Hawkins sendo destruída. Obviamente, o Vecna não faz isso por acaso, ele queria que a Nancy escapasse e contasse para a 11 o que viu. Inspirações de Fred Krueger. Stranger Things foi criada por uma dupla de irmãos gêmeos idênticos, Matt e Ross Duffy. E assim como eles, o vilão principal da série também possui um gêmeo, que no caso seria o icônico Fred Krueger, também conhecido como um dos maiores vilões de terror de todos os tempos. Fred ataca suas vítimas em uma alucinação enquanto elas estão dormindo. Isso obviamente servia de inspiração para a forma como Vecna atrai suas vítimas para um estado de transe, aonde ele as faz reviver os seus traumas. Após isso, ele parte para a morte delas com uma garra gigantesca que lembra bastante a luva de garras usada por Fred Krueger. Ambos os personagens também possuem rostos deformados. A diferença é que enquanto Fred foi queimado pelos moradores da cidade, o Vecna foi eletrocutado após ser banido para o mundo invertido. E eu acho que eu não preciso nem lembrar aqui vocês da referência mais óbvia de todas, né? Na qual a gente tem o ator do Fred Krueger interpretando o Victor Creel, o pai do Vecna dentro da série. Emboscada de Vecna. Enquanto Vecna está executando seu plano em Hawkins, ele precisa de um lugar seguro para abrigar o seu corpo físico no mundo invertido. A própria 11 também precisa de um lugar para se dissociar completamente quando ela usa suas habilidades de projeção astral. No caso dela, isso foi feito em um tanque de privação sensorial ou até mesmo em um freezer de pizzas congeladas. O problema é que isso pode deixar o corpo físico da pessoa vulnerável a ataques. E é por isso que o Vecna cria um espaço no sótão de sua casa de infância, onde ele se conecta com galhos no mundo invertido para ter fácil acesso à colmeia. O resultado disso é um grande sistema de alarme, onde ninguém pode chegar até ele sem antes ser atacado por todos os monstros do mundo invertido. O grupo acaba tendo muita dificuldade para chegar ao Vecna e salvar Max. Inclusive, a gente perde o Ed no meio dessa jornada. Pois é,
F no chat, galera. Porém, mesmo estando bem longe do local, a 11 consegue usar sua projeção astral, entrando em uma barreira improvisada, e assim ela se conecta com a mente de Max e enfrenta o Vecna. Os dois travam uma bela luta, mas o Vecna consegue deixar as meninas inconscientes. Ele as leva para o covil principal, amarra a 11 contra a porta da frente da casa e pendura Max contra um espinho, aonde as outras vítimas de Vecna foram colocadas antes dela, indicando que a menina era a quarta e última peça do seu ritual. O confronto final contra Vecna. O ataque final de Vecna vem de 3 direções diferentes. O primeiro é dentro do plano astral, aonde a 11 se projetou para tentar salvar Max. O segundo é na Rússia, aonde Hopper, Josie e Murray lutavam contra alguns Demogorgons. O terceiro ocorre no mundo invertido, aonde Nancy, Rob e Steve estão a caminho da casa de Henry para tentar destruir o corpo de Vecna, mas eles acabam capturados e são estrangulados lentamente pelos galhos. Vecna então começa a se alimentar de Max, assim como ele fez com as suas outras vítimas. Como resultado, vemos o corpo real levitando no ar e seus ossos quebrando de uma forma horrível. Mas enquanto isso acontece, a 11 dá tudo de si para se libertar e então imobiliza o Vecna. Um dos motivos para essa sobrevida da 11 foi o que aconteceu ao mesmo tempo do outro lado do mundo, com Murray atacando um grupo de Demogorgons com um lança-chamas. Embora fossem tramas separadas, o Vecna está ligado a tudo que sai do mundo invertido, então aquele ataque também lhe afetou de certa forma. Isso também faz com que Nancy, Steve e Rob consigam se libertar. Então eles correm para encontrar aonde Vecna estava escondido no sótão e o atacam com fogo. Ele até tenta se defender, mas com a 11 lhe segurando no plano astral, Vecna fica encurralado e assim Steve e Nancy incendeiam seu corpo físico. Ele cai da janela, mas quando o grupo desce para confirmar sua morte, Vecna havia sumido. Apesar disso, pareciam que as coisas haviam dado certo por um momento, até que todos escutam um quarto toque, indicando que a Max havia morrido e aberto o quarto portal. Hawkins então começa a ser engolida por uma cratera enorme, abrindo um gigantesco portal para o mundo invertido. Tudo dava a entender que o Vecna havia vencido e a cidade seria sugada para uma outra dimensão. Porém, a 11 se recusa a deixar a Max morrer. Ela coloca a mão no coração da sua amiga e concentra o seu poder para fazê-lo bater novamente, trazendo Max de volta da morte, apesar da amiga entrar num estado de coma. Isso acaba impedindo que Hawkins caia completamente no mundo invertido, como Vecna havia mostrado para Nancy. Mas as rachaduras cobrem toda a cidade, como vemos na 5ª temporada, onde rola uma passagem de tempo de alguns meses. E esse talvez, galera, tenha sido o grande erro desse final de Stranger Things. Eles basicamente largaram toda aquela construção de temporada anterior para apresentar novos conceitos. O plano do Vecna ainda era juntar o mundo invertido com o mundo real, porém agora ele precisava das crianças de Hawkins para isso. É dito pelo próprio vilão que elas são mais fracas e fáceis de manipular. Obviamente, a primeira que ele transformou em um veículo para o seu plano foi o Will, mas isso também deu ao garoto capacidades especiais que foram fundamentais para o Vecna ser derrotado nessa última temporada. Esse encerramento acabou dividindo bastante opiniões. Por um lado, tem aquela galera que gostou muito do desfecho da história, mas também teve muita gente que achou tudo isso meio confuso e mal trabalhado. A batalha final com o Devorador de Mentes virando um tipo de kaiju genérico e o Vecna sendo empalado por um espinho foram realmente bem decepcionantes. Mas nada disso apaga a origem e toda a trajetória desse vilão, que certamente se tornou um dos mais marcantes da cultura pop nos últimos tempos. Você por acaso concorda com isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixa o seu like. E isso é tudo, galera. Até o próximo vídeo e tchau!